Alguém te faz uma pergunta simples: você está bem de verdade? Ou então se aproxima de um jeito mais direto, demonstra carinho, tenta criar um momento mais íntimo. Você responde, mas é curto, controlado, sem entrar muito. Por dentro, você sente. Às vezes até mais do que gostaria, mas não sai. Fica ali, entre sentir e mostrar. A conversa continua. A pessoa talvez nem perceba, mas você percebe. Percebe que poderia ter falado mais, poderia ter se aberto um pouco, poderia ter deixado alguém chegar mais perto, mas algo trava. Não é falta de assunto, não é falta de sentimento. É como se existisse um limite, um ponto onde você simplesmente não passa. E depois, sozinho, vem o pensamento. Por que eu sou assim? Por que é tão difícil falar o que eu sinto? E o mais estranho é que por fora parece que você não se importa tanto, mas por dentro não é isso. E aí vem o rótulo. Você é frio, você é distante, você não demonstra. Às vezes alguém fala, às vezes você mesmo conclui, porque olhando de fora, parece mesmo. Você não reage tanto, não se abre com facilidade, não fala tudo o que sente, mas por dentro a experiência é outra. Você percebe o clima, percebe quando algo muda, percebe detalhes que muita gente nem nota. Você sente, só não transforma isso em expressão com a mesma facilidade. E isso cria um conflito silencioso, porque enquanto os outros acham que você não se importa, você está ali, processando tudo por dentro. A psicologia explica que nem todo mundo demonstra emoção da mesma forma. Algumas pessoas expressam primeiro, outras organizam tudo internamente antes de mostrar qualquer coisa. Então, talvez o problema nunca tenha sido falta de sentimento. Talvez seja a forma como você aprendeu a lidar com ele. Existe uma lógica por trás disso. O cérebro se adapta ao que foi necessário. Se por muito tempo você precisou lidar com emoções sozinho, o sistema emocional aprende a funcionar assim, sem depender, sem expor demais, sem esperar muito retorno. Isso vira padrão. Você sente algo, mas antes de mostrar, já organiza, filtra, controla. O sistema nervoso reage assim. Ele prioriza a estabilidade, evita a exposição desnecessária, mantém você em uma zona segura. Isso não é frieza, é regulação. Enquanto algumas pessoas expressam primeiro, outras processam primeiro. Sentem, organizam e muitas vezes param por ali. Então talvez você não seja frio. Talvez você só tenha aprendido a não precisar que os outros entendam o que você sente. Esse padrão não apareceu do nada, ele foi se formando, aos poucos. Pesquisas em desenvolvimento emocional indicam que, quando não existe muito espaço para expressão, o sistema nervoso se ajusta. Às vezes ninguém perguntava muito como você estava, ou quando você demonstrava algo, não tinha muito retorno, ou tinha, mas não era consistente. Então você aprende algo simples. É mais fácil lidar sozinho. Com o tempo, isso vira habilidade. Você observa mais, fala menos, pensa antes de expor qualquer coisa. O sistema nervoso fica mais contido, mais estável, mais autossuficiente. E isso funciona. Você não depende, não se desorganiza fácil, não se expõe sem controle. Mas existe um detalhe importante. Você não parou de sentir. Você só parou de esperar que alguém responda ao que você sente. E isso muda sua forma de se relacionar, mesmo sem perceber. Agora entra uma parte mais delicada. Esse padrão te protege. Você não se expõe facilmente, não se machuca com qualquer coisa, sabe se regular sozinho. Isso parece força, e muitas vezes é, mas existe outro lado. Com o tempo, essa mesma proteção começa a criar distância. Você demora para se abrir, evita mostrar fragilidade, tem dificuldade de criar intimidade real, não porque não queira, mas porque não é natural para você. A psicologia explica que o cérebro mantém o que funciona. Se fechar evitou desconforto antes, ele continua usando isso. Só que o contexto muda, e o que antes era proteção pode começar a virar limitação. Então a pergunta muda: até que ponto isso é força? E a partir de quando vira isolamento? Agora vale olhar para você com mais honestidade, sem julgamento. Quando alguém tenta se aproximar de verdade, o que acontece? Você trava ou escolhe não mostrar?
existe diferença. Você realmente não sente tanto, ou sente e guarda? Outra coisa, quando você fica sozinho, isso te recarrega, ou é só o que você aprendeu a fazer? E quando alguém chega perto, você se sente confortável, ou perde um pouco o controle? Essas perguntas parecem simples, mas revelam um padrão. Porque às vezes não é que você não confia nas pessoas, é que você aprendeu a confiar só em você. E isso muda tudo. Muda como você se abre, muda como você se conecta, muda até o quanto você permite que alguém te conheça de verdade. Talvez você nunca tenha sido frio. Talvez você só tenha aprendido a se virar sozinho cedo demais. E isso virou automático. Você resolve por dentro, organiza antes de mostrar. Mantém controle quando alguém se aproxima. O sistema nervoso funciona assim: evita exposição, evita depender, evita perder domínio. Mas existe um ponto que quase ninguém percebe. Se você nunca aprendeu a depender, você também não aprende a se conectar completamente, porque conexão exige abertura, exige um pouco de imprevisibilidade, exige permitir que alguém veja além do controle. E isso entra em conflito com tudo que você aprendeu a fazer bem. Então talvez a pergunta não seja mais por que eu sou assim? Talvez seja outra: como eu me abro sem sentir que estou perdendo o controle? No próximo vídeo, a gente vai explorar isso com mais clareza. Como construir conexão real sem deixar de ser quem você se tornou. Porque talvez o desafio não seja mudar. Talvez seja aprender um novo jeito de se aproximar.